Zona Autônoma Temporária, Hacking Bay, capítulo 2. Esperando pela revolução. Como é que o mundo, virado de cabeça para baixo, sempre acaba se endireitando? Porque, como estações no inferno, após uma revolução, sempre vem uma reação. Levante e insurreição são palavras usadas pelos historiadores para caracterizar revoluções que fracassaram, movimentos que não chegaram a terminar seu ciclo. A trajetória padrão: revolução, reação, traição, fundação de um Estado mais forte e ainda mais opressivo, a volta completa, o eterno retorno da história, uma e outra vez mais, até o ápice. Botas marchando eternamente sobre o rosto da humanidade. Ao falhar em completar esta trajetória, o Levante sugere a possibilidade de um movimento fora e além da espiral hegeliana do progresso, que secretamente não passa de um ciclo vicioso. Surgo, levante, revolta. Insurgo, rebelar-se, levantar-se. Uma ação de independência, um adeus a essa miserável paródia da roda kármica, histórica futilidade revolucionária. O slogan "Revolução" transformou-se de sinal de alerta em toxina, uma maligna e pseudo-gnóstica armadilha do destino. Um pesadelo no qual não importa o quanto lutamos, nunca nos livramos do maligno ciclo infinito que incuba o Estado, um Estado após o outro, cada paraíso governado por um anjo ainda mais cruel. Se a história é tempo, como declara ser, então um levante é um momento que surge acima e além do tempo, viola a lei da história. Se o Estado é história, como declara ser, então o levante é um momento proibido. Uma imperdoável negação da dialética, como dançar sobre um poste e escapar por uma fresta. Uma manobra dialética, xamanística, realizada num ângulo impossível em relação ao universo. A história diz que uma revolução conquista permanência, ou pelo menos alguma duração, enquanto que o levante é temporário. Nesse sentido, um levante é uma experiência de pico, se comparada ao padrão normal de consciência e experiência. Como os festivais, os levantes não podem acontecer todos os dias, ou não seriam extraordinários. Mas tais momentos de intensidade moldam e dão sentido a toda uma vida. O xamã retorna. Uma pessoa não pode ficar no telhado para sempre. Mas algo mudou. Trocas e integrações ocorreram. Foi feita uma diferença. Poderia-se dizer que esta é uma postura de desespero. O que foi feito do sonho anarquista, do fim do Estado, da comuna, da zona autônoma com duração, da sociedade livre, da cultura livre? Devemos abandonar esta esperança em troca de um ato gratuito existencialista? A ideia não é mudar a consciência, mas mudar o mundo. Aceitaria isto como uma crítica justa. No entanto, daria duas respostas. Primeiro, a revolução, até hoje, não nos levou à concretização desse sonho. A visão ganha vida no momento do levante, mas assim que a revolução triunfa, o Estado retorna. O sonho e o ideal já estão traídos. Não deixo de ter esperança, nem deixo de ansiar por mudanças, mas desconfio da palavra revolução. Em segundo lugar, mesmo se substituirmos a abordagem revolucionária pelo conceito de levante, transformando-se espontaneamente numa cultura anarquista, a nossa situação histórica específica não é propícia para a tarefa tão vasta. Absolutamente nada, além de um martírio inútil, poderia resultar de um confronto direto com o Estado.
esta mega corporação de informações, o império do espetáculo da simulação. Todos os seus revólveres estão apontados para nós. Por outro lado, com nosso armamento miserável, não temos em que atirar, a não ser numa histerese, num vazio rígido, num fantasma capaz de transformar todo lampejo num ectoplasma de informação. Uma sociedade de capitulação, regida pela imagem do policial e pelo olho absorvente da tela de TV. Em resumo, não queremos dizer que a TAS é um fim em si mesmo, substituindo todas as outras formas de organização, táticas e objetivos. Nós a recomendamos porque ela pode fornecer a qualidade do enlevamento associado ao levante sem necessariamente levar à violência e ao martírio. A TAS é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado diretamente. Uma operação de guerrilha que libera uma área de terra, de tempo, de imaginação e se dissolve para se refazer em outro lugar e outro momento antes que o Estado possa esmagá-la. Uma vez que o Estado se preocupa primordialmente com a simulação e não com a substância, a TAS pode, em relativa paz e por um bom tempo, ocupar clandestinamente essas áreas e realizar seus propósitos festivos. Talvez algumas pequenas TAS tenham durado por gerações, como alguns enclaves rurais, porque passaram despercebidas, porque nunca se relacionaram com o espetáculo, porque nunca emergiram para fora daquela vida real que é invisível para os agentes da simulação. A Babilônia toma suas abstrações como realidades. É precisamente dentro dessa margem de erro que a TAS surge. Iniciar a TAS pode envolver várias táticas de violência e defesa, mas seu grande trunfo está em sua invisibilidade. O Estado não pode reconhecê-la porque a história não a define. Assim que a TAS é nomeada, representada, mediada, ela deve desaparecer. Ela vai desaparecer, deixando para trás um invólucro vazio e brotará novamente em outro lugar, novamente invisível, porque é indefinível pelos termos do espetáculo. Assim sendo, a TAS é uma tática perfeita para uma época em que o Estado é onipresente e todo-poderoso, mas ao mesmo tempo repleto de rachaduras e fendas. E, uma vez que a TAS é um microcosmo daquele sonho anarquista de uma cultura de liberdade, não consigo pensar em tática melhor para prosseguir em direção a esse objetivo e, ao mesmo tempo, viver alguns de seus benefícios aqui e agora. Em suma, uma postura realista exige não apenas que desistamos de esperar pela revolução, mas também que desistamos de desejá-la. Levante, sim, sempre que possível, até mesmo com risco de violência. Os espasmos do Estado simulado serão espetaculares, mas, na maioria dos casos, a tática mais radical será a recusa em participar da violência espetacular, retirar-se da área de simulação, desaparecer. A TAS é um acampamento de guerrilheiros ontologistas. Ataque e fuja. Continue movendo a tribo inteira, mesmo que ela seja apenas dados na web. A TAS deve ser capaz de se defender, mas, se possível, tanto o ataque quanto a defesa devem evadir a violência do Estado, que já não é uma violência consentida. O ataque é feito às estruturas de controle, essencialmente às ideias. As táticas de defesa são a invisibilidade, que é uma arte marcial, e a invulnerabilidade, uma arte oculta dentro das artes marciais. A máquina de guerra nômade conquista sem ser notada e se move antes do mapa ser retificado. Quanto ao futuro, apenas o autônomo pode planejar a autonomia.
organizar-se para ela, criá-la. É uma ação conduzida por esforço próprio. O primeiro passo se assemelha ao satori, a constatação de que a tais começa com um simples ato de percepção.